Olá, chegamos mais um podcast, encerrando o mês que nós falamos sobre a edificação espiritual, a morada que tem a ver com o nosso espírito, tem a ver com a nossa própria vida, intrínseca, unilateralmente ligadas. Nós falamos no último podcast, que dá uma sondadazinha lá, na semana passada, nós falamos sobre essa morada e eu falei para vocês que mesmo as dificuldades nós conseguiríamos edificar essa morada que está alicerçada em Cristo Jesus. Agora, terminada essa construção, ou ao menos feita até as paredes, vamos agora às cobertas dessa casa. Essa edificação no Espírito Santo. Veja que vai passar agora para o capítulo, eu estava falando sobre o capítulo 3º e 4º da primeira carta aos Coríntios, e vamos ao capítulo 12. Vamos até o lugar onde cada um deve habitar, que é no amor. Quem constrói a sua morada, edificando alicerce em Cristo, semeado pelos apóstolos, ou seja, pela igreja, pelo seu magistério, pela sua tradição, pela palavra de Deus, edificada em Cristo essa construção, levantadas as paredes que são justamente a proteção. Nós temos as proteções dos sacramentos, dos mandamentos, que nos edificam e nos protegem da ventania e das tempestades de areia. Chegamos às cobertas. Nessas cobertas, nós teremos uma grande lição a tirar. Quando nós temos uma coberta, meus irmãos, o que é que nós pensamos numa casa que tem uma coberta? Por quê? Para que nos proteja das chuvas, que nos proteja das tempestades de areia, que nos proteja do sol forte. Portanto, essa coberta ela é um pouco mais extensiva. A coberta nada mais é de que, dentro do capítulo 12 de 1 Coríntios, nós nascemos no amor. Nenhuma criatura edificada em Cristo, ela é boa em si mesma e ela é santa em si mesma. Ela é sempre para o Cristo e para o outro. Qual o madeiro na cruz, qual o madeiro da cruz. Com a haste vertical, nos liga ao céu. Com a haste horizontal, Cristo, com suas mãos estendidas, acolhe e abraça a todos. E a nossa edificação espiritual, como nesta haste horizontal, nós acolhemos os demais e derramamos o nosso sangue, o nosso amor, a nossa vida. Sangue é vida, para sempre, quando fala na Sagrada Escritura. Porquanto, meus irmãos, nós devemos, uma vez tendo edificado a morada, não importa se a minha morada, a morada do meu espírito, a minha morada espiritual é uma casa, um prédio, uma fazenda inteira, ou uma choupana, ou um casebre, tem que ter o telhado. E o telhado que se estende é o amor, é a caridade. Essa caridade vai se estender a outros irmãos. Ela vai cobrir outras pessoas. Deus não se fez Deus senão para amar. Deus é amor. Deus caritas est. E nós, uma vez infundidos pelo mesmo Espírito, ou seja, pelo mesmo Deus, ou, como diria Dom Henrique Soares, né? Espirituados, ou como se diz na tradição ortodoxa, deificados, nós também estendemos a Trindade. E estendemos a Trindade de que forma? Nós vamos lado a lado, vivendo o amor e contagiando outras pessoas com amor, que é o próprio Espírito Santo. Pela caridade, pela obediência e, claro, pela pregação.
As virtudes que são necessárias para todos nós já nos são infundidas pelo batismo, são aperfeiçoadas no Santo Crisma e então pela nossa decisão, aperfeiçoadas pela nossa decisão. Porque Deus nos dá as graças, mas se nós não a queremos utilizar, não adianta. Dá uma enxada para quem não sabe nem carpir nada, ou mexer uma massa de um cimento, fazer uma casa, ele não faz nada. Mas se nós temos a graça, façamo-la para o bem de outras pessoas, façamo-la gerar filhos para o Senhor. Essa é a missão. Essa é a missão. Não importa, repito, se minha casa é bem edificada, se ela tem um teto bom. Não. Abrigue. Porque a natureza de Deus é o amor. E a natureza do cristão deve ser o amor. Que o diga São Francisco de Assis. Os vasos imperfeitos, ou os templos, ou as casas imperfeitas, edificadas, que ainda estão imperfeitas, que a base é Cristo, mas a parede está meio descoberta, não está rebocada, tem muita aresta ainda. Mesmo assim, quando edificar a sua casa, que você puser a coberta, você vai ter que, ainda que sem que você saiba, amar as outras pessoas. Vai se estender, o amor vai se estender a outras pessoas, deve alcançar outras pessoas. Então, chegamos ao fim desse podcast, falando exatamente sobre isso, meus irmãos. Nós temos a alicerce em Cristo, as paredes edificadas pela Santa Igreja com seus sacramentos, os mandamentos de Deus. E temos o telhado. O telhado é a graça santificante que vai nos espiritualizar, ou espirituar, como diria Dom Henrique. Vamos então ser espirituados em Cristo e assim vamos estender a salvação para outras pessoas. Nós não podemos ter a pretensão de dizer assim, só vou fazer isso quando eu for totalmente santo ou quando eu for totalmente espirituado. Não. Quem vai vivendo na fé, na comunidade, aí uma coisa muito importante. Deus não nos fez só. Ele é Deus, ele é trino. Ele quis começar toda a história da salvação a partir de uma família. Então Deus ama a comunidade. Deus não gosta do isolacionismo, da santificação isolada. Toda santificação ela é frutífera. Pode me perguntar você, então o que fazem as monjas e os monges? Se vocês forem lá, vocês verão. Tem tanta solidão que é habitada, meus irmãos. Você sabe que um monge, ele reza pelos sacerdotes, reza pela igreja. O monge não está isolado para rezar por si. Ele está isolado para consagrar-se totalmente aos outros. Aos outros. Ai das comunidades que não tenham um mosteiro por perto, nem junto. Porque não tem aquelas que diariamente, dioturnamente, cada um nos seus horários, madrugada de noite, estão rezando pela santificação. Lembremos de Sodoma e Gomorra, quando Abraão pergunta a Deus se lá havia 10, 5, 2 que não precisassem ser mortos pelo fogo e o enxofre. Vejam, aquelas cidades ruíram porque não havia ninguém que falasse com Deus lá. Façamos-nos nós, ainda que sozinhos, possamos rezar ao Senhor para que a parte de nós essa peste que é graça a toda a população e a parte de nós o demônio e os demônios que andam pelos mundos vagando, procurando perder as almas. Rezemos por nós, rezemos também por aqueles e aquelas que ainda estão neste vale de lágrimas. Coloquemo-nos diante da Virgem Maria, a quem recomendo vocês como a melhor mestra em cristianismo e santidade. Salve Maria e até um próximo encontro com a graça de Deus.